Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um encontro espírita dessa noite. Hoje começando, né? Vamos começar lendo mais um texto do livro Respostas da Vida, de Chico Xavier. Deixa eu mandar aviãozinho quem tá por aqui. Quem sabe, né? A pessoa tá a fim de ouvir uma mensagem. Vamos vendo aqui. Quem estiver por aqui de repente e tem a possibilidade de ouvir, né? Wilson Sena, seja bem-vindo, meu convidado. Carol, bem-vinda também. Vamos colocar aqui o comentário e já vou chamar o nosso convidado, então, né? Verônica Barros, seja bem-vinda. Boa noite, Wilson. Boa noite, Flávia. Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Estou bem, com saúde, não tenho o que reclamar, não, graças a Deus. É isso aí. Queria agradecer primeiro em nome da equipe toda do Encontro Espírita, né? Por você ter aceito o convite, por estar aqui mais uma noite aí para a gente refletir sobre esse tema e, e vamos então seguir. Peraí que eu não fixei o comentário aqui. Deixa eu ver o que aconteceu. Antes que a Babi me dê bronca aqui. Às vezes acontece isso mesmo, você tenta e termina não conseguindo. Não foi, que Agora foi, coisa, agora gente. foi, agora Foi? foi, foi. Aqui para mim, peraí, aqui para mim ainda não apareceu. Gente, hoje tá difícil. Fixar comentário. Aí, agora foi. Fixado. Desculpa que acabei vendo os comentários subindo, mas muito obrigada, viu, hoje pela presença. É um prazer ter você aqui com a gente, discutindo esse tema, assim, que é tão importante, né? Temos tanto a refletir sobre pacificar e, Exatamente. e, e eu queria até assim, né, para o pessoal aí que de repente ainda não segue você, não conhece seu trabalho, que você contasse um pouquinho, né, suas causas, todo o seu trabalho, projetos, né, como que é a sua página. Então fica à vontade para falar um pouquinho. Boa noite a todos. Desde já eu que agradeço a oportunidade. Sempre é bom a gente falar um pouco do amor do Cristo, um pouco, divulgar um pouco do Espiritismo, né? Isso sempre nos satisfaz. Eu estou na doutrina espírita há praticamente aí 20 anos, ou um pouquinho mais, um pouquinho menos, e aos poucos eu vim tomando gosto pelo espiritismo, vem fazendo parte da minha vida e venho estudando mais, cada vez mais. E sou trabalhador da Casa Espírita daqui, eu sou de Caruaru, em Pernambuco, né, interior de Pernambuco. Eu sou trabalhador aqui da Casa Leão Diniz, a casa no qual eu me senti abraçado ali e passei a trabalhar na casa. E nesse momento de pandemia, eu nunca me imaginei, né, fazendo live. A gente sempre via antes da pandemia o pessoal fazendo live. Eu disse, não, eu acho que eu não vou chegar nessa não. Mas esse momento pandêmico, né, nos fez sair da caixa, né, sair daquele acomodado, né, fazer coisas diferentes em prol do próximo. Então, o intuito inicial para mim foi justamente tentar levar um alívio, porque eu vi as pessoas reclamando muito, sentindo muita dor ali, confinadas, e eu tentei, através das lives, passar, né, um pouco do amor que a gente conhece, né, da palavra do Cristo, fazer com que as pessoas enxergassem que aquilo, o momento seria de oportunidades e não de desespero. Né? Então, assim iniciou minhas lives. E aí, cada vez mais eu fui conhecendo mais pessoas que está dentro desse movimento. Você agora é mais uma dessas pessoas que eu posso agradecer a Deus por essa oportunidade e, por que não, também a pandemia. Né? A gente não tira só coisas ruins, a gente tira muita coisa boa.
né? É uma oportunidade do velho morrer e nascer um novo homem. É assim que eu enxergo a minha vida. Então, é praticamente isso, né? E eu iniciei também conversando, falando muito sobre luto, porque há pouco tempo minha bebê desencarnou, na verdade, há um ano, né? Desencarnou, e isso me fez refletir cada vez mais sobre a vida pós-morte, a vida pós-vida, né? Não vida pós-morte, a vida pós-vida, Uhum. né? O porquê das coisas, né? Aquela filosofia que a gente sempre, ao ter consciência, a gente começa a fazer. Por que eu estou aqui? Qual o sentido? Qual o meu propósito? Cada um tem que seguir e procurar o seu propósito. Só assim você vai ter o autoconhecimento, consequentemente a autotransformação. Em resumo, é isso. Eu acho que eu falei até muito. Não, fica tranquilo, fica à vontade. A gente tem aqui é 1 hora de live, né? Senão o canal derruba. A gente não é aqueles perfis tops que ficam 2 horas, Ah, 2 horas e meia. O Instagram não permite aqui pra gente ainda, né? Deixa, um dia vamos poder sim, mas fica à vontade. Hoje mesmo, o intuito desse canal, né, do Encontro Espírita, é exatamente unir esses perfis que têm o mesmo propósito. Então, a gente sempre abre, né, participação de convidados, também interação com o público. Então, a gente tenta fazer um bate-papo mais leve, né, em cima de um livro, claro, para a gente ter uma proposta, mas a gente sabe, né, que comentários, vivências, experiências, histórias que são trazidas agregam muito, né, para a gente aprender. A gente pode muito bem aprender sozinho, né, estudar sozinho, mas quando a gente está em conjunto é muito mais rico, né? e as E experiências, ela nos deixa mais próximo a outras pessoas, né? Porque uma coisa é ler um livro, a gente acha que está muito longe aquele ensinamento. E quando eu falo algo, quando você fala algo da sua vivência, você diz, não, acontece com ele também, né? Então, é mais fácil resolver esse desafio, já que ele resolveu, e ele é mais próximo de mim do que o Cristo, não é verdade? No sentido de a gente enxergar a luz divina muito acima e muito longe da gente, e às vezes a gente enxerga no outro essa possibilidade de mudança. Até porque a gente se é acha, né, no mesmo nível, vamos assim, podendo falar. É verdade, né? A gente se identifica, né? E aí acaba seguindo os perfis das pessoas que a gente vai se identificando com as histórias, né? E assim segue mesmo, com certeza. E tem live para tudo quanto é gosto, tudo quanto é horário, né? Graças a Deus a gente tá com o pessoal bem firme nas lives, até que esse horário das 8h15 é super concorrido, né? Eu deixo de ver, às vezes, algumas coisas para vir aqui fazer. Estava vendo uma palestra agora, maravilhosa, que eu vou continuar depois, claro. Mas aí parei um pouquinho e vim para cá. E a gente, né, em qualquer momento, a gente pode assistir. As redes sociais possibilitam isso para a gente, né? Fica gravado depois, para quem não assistiu no momento. Mas é muito bom também, né? Quem está aqui online com a gente. Então, deixa eu até dar boas-vindas aqui para o pessoal que entrou. Não vou voltar aqui os comentários, não vou ficar doida. Babi, Vitor, Roberta, Adelma, Melina, sejam todos bem-vindos. Alê, Verônica, a Carol já tinha entrado, minha mames também, a Silvano, Bia e Nelma. a Nelma. Sejam todos bem-vindos, viu? Boa noite para vocês e fiquem à vontade também de comentar, né? Hoje o texto ele é curtinho, são poucas palavras, na verdade, mas eu acho que a gente consegue resenhar bastante, né, em cima dessas palavras, e isso que importa. São O, poucas palavras, porém de grandes significados, né? É bem profundo, o, né? É uma palavra que você fica procurando vários significados e, enfim, é bem profundo mesmo. eu até assim acho legal a gente ir parando frase a frase, linha a linha, porque a Sim, gente vai sim. pensando, né? Porque realmente, gente, são 3 palavras cada linha, então a gente vai fazendo aqui e vai interagindo. Se você quiser, você pode ler ela toda, só para o pessoal Uhum. entender. Já que ela é curta, né? Você já Uhum. lê, você lê e o pessoal já entende o que é o texto e depois a gente vai linha a linha. Eu acho que fica mais Vamos então interessante. fazer isso. Pode ser assim, que é bem curtinha mesmo, né? Eu vou ler então, aí depois você volta e a gente vai linha a linha. Isso, Combinado? beleza. Ok, Combinado. ótimo. Então o texto é pacificar.
Aí André Luiz começa assim, né? Não perturbe, tranquilize, não grite, converse, não critique, auxilie, não acuse, ampare, não se irrite, sorria, não fira, balsamize, não se queixe, compreenda, não condene, abençoe, não exija, sirva, não destrua, edifique. Recorde, a humanidade é uma coleção de grupos e a paz do grupo de corações a que pertencemos começa de nós. Então ele é super profundo, com poucas palavras, né? É uma coisa até, eu acho que quando a gente pega o título, só o título por si só, né? Como a gente manter, né, uma atitude pacificadora, né? Mediante todo esse momento que a gente está passando, e muitas vezes as pessoas acabam entrando em embates que não são tão necessários, né? Aí pode falar agora, já deixa a palavra com você. Então, você analisando cada uma dessas palavras que foi dita agora, quem nunca? Para a gente já começar refletindo. Quem nunca, né? Não se perturbou, não perturbou alguém, não gritou com alguém, não criticou, não acusou, não se irritou, não feriu, não se queixou, não exigiu muito, não destruiu, né? Então, primeiro, autorreflexão, porque aí a gente vai conseguir entender, a gente enxergando em nós algo que a gente tem, ou já teve, já evoluiu em um ou outro sentido, fica mais fácil da gente entender. A gente também poderia colocar o seguinte, fazer uma pergunta para depois responder a cada um ponto dele. Imagina, qual a melhor atitude para que a paz se faça em torno de nós e dos que nos cercam? Aí sim vem as respostas. Não perturbe. O que é perturbar? Desequilibrar, né? É uma desordem. E quando você diz tranquilize, ele quer dizer pacifique, alivie, sossegue. Sossegue a você. Então, quando tudo que está aqui não perturbe, por exemplo, não perturbe, eu posso não perturbar outra pessoa, mas o sentido inicialmente é não se perturbe. Se eu não estiver perturbado, consequentemente, eu não vou perturbar outras pessoas. Concorda, Exatamente. Flávia? Né? Concordo. E, e a palavra pacificar, antes de que você falou, que seria o tema, né? Pacificar, que seria pôr-se em paz. O dicionário diz, pôr-se em paz. Apacificar-se ou apacificar-se. Apaziguar, tranquilizar. Então, realmente, tudo que a gente vai dizer tem tudo a ver com pacificar, né? Então, no segundo item, nesse primeiro item, perturbar ou tranquilize. Isso ele já está bem direto, não tem o que a gente discutir muito sobre isso, né? Se você quiser acrescentar mais alguma coisa dessa frase, fique à vontade para que a gente possa ir para o segundo. Sim, não sempre, né? A gente faz algum comentário. Eu acho assim, a gente ouve muito essas palavras, né? Parece o não perturbe, né? Não, todos esses nãos que a gente ouve parecem muito distantes da gente quando a gente está num ambiente harmônico, quando a gente está numa situação que realmente, muitas vezes a perturbação, ela não vem da gente, ela vem de um ambiente que você está um pouquinho mais suscetível, né, a se irritar. E aí, todos esses momentos, esses desafios, estão exatamente nessa situação, nesse ambiente que alguém vem falar com você, que por algum motivo, a sua casa, o lugar que você está, seu ambiente de trabalho está desequilibrado, e aí o desafio maior é se manter, né, tranquilo. E a gente não tem como depender só do nosso autocontrole e só cuidar de nós. A gente tem que cuidar também pelo nosso ambiente, né? E aí o desafio é muito maior quando a gente pensa fora,
no convívio com outras pessoas, em situações muitas vezes que te desafiam e que te deixam, né, perturbados. Pode Lhe tira do continuar. controle, né? Lhe tira do controle de qualquer situação, né? Você É que está você tá perturbado, calmo, você... né? Você tá calmo, você não vai se perturbar por quê, né? É bem assim, é bem simples. Na teoria ela fica muito, muito bonitinha, né? Quando a gente pensa num ambiente tranquilo. Mas hoje, quem está vivendo num ambiente tranquilo? São notícias que perturbam a gente. São pessoas adoecendo que deixam a gente preocupadas. Então, é difícil você manter essa tranquilidade, né? É aquela questão que eu falei, a tranquilidade, ela começa em você, né? Porque você, se for uma pessoa centrada e tem o autoconhecimento, em qualquer ambiente que você esteja, você vai conseguir se controlar. Imagina um budista, né? Ele tem um controle, então ele pode estar num carnaval fora de época ali, com barulho e tudo, ele vai conseguir se concentrar, porque ele se conhece, Uhum. né? Ele sabe até onde ele pode ir. Ele sabe o que é dele e o que não é dele. O autoconhecimento é justamente isso. É você saber o que é seu e o que não é seu. O que te pertence e o que não te pertence. Né? Só assim você vai conseguir botar para fora e ficar longe daquilo que não te pertence. A segunda linha diz: não grite, converse. O grito, na verdade, é uma falta de razão. Né? É um Uhum. distúrbio, é um descontrole. Né? Uhum. Na medida que você, com o grito, você tenta dominar a outra pessoa. Já Sim, que é um você não tem vício, né? argumento. É, Na já verdade, que é você um não. vício. Isso, já que você não tem argumento, através do grito, eu posso me empoderar. Eu posso dominar a Flávia. Né? A gente vê muito a questão do machismo, né? Do patriarcal mesmo. Uhum. Né? Que o homem, Sim. através. Ele não consegue ter argumento muitas vezes, mas ele grita. Ou pelo tom de voz mais grosso, ele aterroriza. Uhum. Né? E imagina, se quem grita já faz mal, eu já passei por isso, eu já gritei em algum momento, ou me estressei, naquele momento de raiva eu gritei. Quando você para, assim, aqueles 10 segundos que você parou, seu corpo muda totalmente, você sente aquela, meu Deus, por que que eu fiz isso? Imagina, se ela faz mal a você, imagina a outra pessoa, né, que está assistindo ou que seja a pessoa que está sendo totalmente direcionada com esses teus gritos. Então, é uma consequência. Você está perturbado, com essa perturbação, você passa a gritar. Né? Vê que tem uma coligação entre os dois. Sai Né, Flávio? energia, né? A energia estava dentro da gente, toda aquela energia ruim, você perturbado, mexido, e o grito, né? Você dispara, você tem esse poder, né? De disparar energia para os outros. E eu até comento algumas vezes nas minhas lives, né, que, claro, como todo mundo que ficou mexido aqui no início do isolamento e estudamos tanto, aprendemos muito, né, com essa questão, e eu estava no momento, antes mesmo de ter o canal, de fazer lives, de estar gritando muito, de estar já nesse descontrole, por conta de uma perturbação mesmo, porque tá todo mundo assim nessa situação, né? A gente tem que manter, né? Como você disse, a gente tem que manter nosso controle, ter o conhecimento que depende de nós. E eu lembro muito bem um dia que eu gritei, estava muito brava aqui, meu filho tem 5 anos, né, alguma coisa relacionada à escola, coisas de casa, carga de trabalho e tudo mais, e eu gritei tão forte que eu fui dormir e meu coração palpitava. Muito, muito, muito. E eu falei, nossa, o que que eu tô fazendo comigo? Né, para eu me sentir assim, por que que eu estou fazendo? Olha só o que que vai acontecer. E aquilo para mim foi um alerta na hora. Claro que isso aí não conta nem o que, se eu tivesse continuado também gritando com ele, o ambiente da minha casa também, que não ficaria bom, obviamente, né? Mas eu senti esse grito, o mal que ele estava fazendo para mim, né? Como você falou. Eu falei, nossa, daqui a pouco eu vou ter um ataque do coração aqui. E quem que precisa controlar isso? Quem precisa se calar, manter a calma, conversar? Eu preciso fazer alguma coisa para não gritar mais, para controlar essa minha tendência a gritar.
né? E aí eu fui buscar meditação, comecei a estudar ainda um pouquinho mais, veio a ideia depois do canal, né? E tudo para quê? Para tentar manter uma harmonia. Mas primeiro a harmonia comigo, porque é o mais difícil, Exato, né? exato. E a gente não fala aqui do grito só verbal, não, porque as redes sociais, elas estão cheias de grito, Sim, né? sim. No início da pandemia, eu gritei muito nas redes sociais, na questão política, um Uhum, não contentamento sim. com o momento político. Então, eu divulgava muitas verdades, tentando tirar as fake news. E aquilo Uhum. cada vez mais ia me irritando, ia me deixando nervoso. No outro dia, Incomodava, né? A gente vê tanta gente compartilhando, né? Eu as também pessoas. ficava. Então, no início da pandemia, sobrou aquele tempo inicial ali, né? E eu comecei a gritar nas redes sociais: é mentira, isso é a verdade. E querendo impor a verdade nas pessoas. Mas cada um procura, porque assim, eu posso te dizer, Flávia, essa é a verdade. Uhum. Se eu Conheça não a quiser verdade e ver, Exatamente. Conheça a verdade e a verdade vos libertará. Essa é, verdade está escrita, mas as pessoas não procuram ela. Sabe que está ali, mas as pessoas não vão atrás. Flávia, o álcool te mata, o cigarro te mata. Enquanto você não reconhecer isso, você não muda, né? É o tal do livre-arbítrio. Você tem essa possibilidade de escolher o que você quer para a sua vida. Não é isso? é E, verdade. Deixa eu até ver o comentário aqui da Babi, que tá grandão, a gente já lê aqui, que senão vai passar. Ai, ai, ai. Eu era muito nervosa, gritava muito, saía muito do controle porque eu não me observava. Hoje estou bem melhor, me observo mais, mas ainda precisamos aperfeiçoar nossa serenidade. exatamente. E E só como, para né? exatamente. Só para terminar essa parte que eu falei, Uhum, enquanto eu gritei na internet. Então, o que foi que eu fiz? Eu digo, rapaz, eu estou tentando mostrar a verdade e as pessoas e algumas das pessoas não estão conseguindo absorver aquilo. Aí aqui diz, não grite, não grite, né? Converse. Então eu comecei a conversar, literalmente, com as lives. Eu mudei o meu Instagram, onde eu tentava mostrar aquilo, mas aquilo trazia raiva às pessoas, aqueles que eram a uhum, favor, né? Enfim, e eu disse, não, vou mudar, eu vou querer mostrar o amor, porque você mostrando uhum. o que é o amor, tentando pelo menos mostrar o que é o amor, as pessoas vão diferenciar o que é amor e o que não é amor. Aí fica mais fácil, né, Flávio? Você sabe que o que aquela pessoa está falando não tem nada a ver com o amor do Cristo. Já essa daqui está falando, isso tem a ver. Então, assim, eu consegui conversar com as pessoas, passar o que eu sinto de amor, de verdade para as pessoas, e assim ficou. Acredito que ficou mais fácil as pessoas entenderem. É que você desvinculou, né? Qualquer sentimento de indignação que você tinha, e que muitas vezes esse sentimento que a gente guarda com a gente também acaba fazendo mal, né? Mesmo que seja Muito, verdade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? E essa questão da conversa, muitas vezes nesses casos, né, de que a gente está falando de disparidade de pensamento, a gente está falando de pessoas que não querem chegarem no consenso, ter uma conversa sadia. E às vezes não adianta nem conversar, é melhor realmente não falar sobre o assunto, cada um vai ver as evidências, acompanha as notícias da sua maneira e pronto, né? Eu prefiro assim, dessa maneira, né? Até mesmo aqui na minha página, na Amiga Espírita, eu não costumo levar tema político, levar algum tema muito polêmico, exatamente para isso, porque é para divulgar o amor, para divulgar o bem, né? Não é para a pessoa ver uma live e ficar tranquila, né? Sair tranquila, querendo se melhorar, tentando se entender, se conhecer melhor, né? E esse é um objetivo já bem grande que a gente tem, né? Não precisa nem lembrar do resto. exatamente. Agora que sirva que a gente entenda também que a gente não pode se esquivar, porque a política Não. faz parte. A gente tem que Uhum. fugir da politicagem, né? Mas a política racional, sim, né? Os espíritas não podem fugir disso, porque é algo importante para a sociedade. Então a gente não precisa fugir, a gente precisa entender e assim explicar como as coisas funcionam. E assim como Uhum. a fé é raciocinada dentro da religião, né? A política tem que ser raciocinada, o futebol tem que ser raciocinado, tudo aquilo
que gera conflito tem que ser raciocinada para que realmente o conflito não aconteça e apenas a conversa aconteça. Então, vamos lá para o terceiro, né? Sim. Não critique, auxilie. Aí tem uma passagem do Evangelho de Lucas que diz, hipócrita, tire primeiro a trave do teu olho, porque só assim conseguirás tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Não critique. Porque tudo aquilo, a gente tem o costume de enxergar muito, o que a gente enxerga e critica muito fácil no outro, é porque a gente tem em nós. Né? Então é mais fácil eu criticar Flávia do que eu me acusar diante de qualquer outra pessoa. Não, eu faço isso, eu faço aquilo. Não, é mais fácil eu criticar Flávia, né? Porque é algo de eu esconder aquilo, eu estou me escondendo, né? E vendo o que é que as outras pessoas pensam a respeito daquilo que eu tenho, né? Então, quando as pessoas, não, mas eu acho normal, é tranquilo, eu também tenho. Aí, aos poucos, eu vou me soltando. Eu também faço isso, eu já fiz. Mas é mais fácil eu criticar, né? Então, essa passagem eu acho muito profunda, eu acho muito reflexiva, né? Quem nunca parou para ler, ouviu e refletiu, porque a questão do evangelho tem muito disso, né, Flávia? As pessoas leem, decoram, mas tão pouco Não refletem, entendem. tão pouco tiram a reflexão e ainda menos colocar em prática. Pronto, acabou-se. Né? Eu gosto muito quando eu vou ler um Pão Nosso, um Ceifa de Luz, um Fonte Viva, que sempre tem um trechinho do Evangelho em cima, né? Eu costumo ler um pouquinho mais do capítulo, uns versículos antes, outros depois, para entender o contexto, porque é muito rico, né, de ensinamentos e é muito interessante, né, como cada evangelho conta de uma maneira também, né? Então a gente tem muitas vezes passagens em vários evangelhos contados de maneiras diferentes, né? Pelos apóstolos, pelos discípulos, e a gente vai aprendendo, né? Essa questão da crítica, ela é muito complicada, né? Quando você está pensando só no outro, né? E às vezes a gente se coloca numa posição no, como se a gente estivesse fora disso, né? Como se a gente fosse, mesmo aqui falando, ah, não, imagina, a Flávia está falando aqui, ela é super calma, serena, O e mesmo superior, né? superior, acima, né, do bem e do mal, mas não é assim. Às vezes eu até brinco, eu falo, olha, né, às vezes eu conto alguma coisa minha, eu sempre conto uma situação minha. Por quê? Porque a gente, a partir disso, como você disse no começo, né, a gente tenta se auxiliar, a pessoa vai, cria uma empatia, cria uma relação, fala, olha, né, muitas vezes a pessoa, ela tem uma dificuldade com algo, né, e não compartilha isso com ninguém. E aí vem os outros e quem descobre critica. E quando você escuta, de repente, alguém contando a mesma coisa que está passando com você, né? Aconteceu muito com a gente, grupo de mães, né? Nessa época de aula online, não sei o quê, todo mundo, assim, e eu fazia muita questão de falar, gente, tá difícil mesmo para todo mundo. Não é só para você, não é só na sua casa, e as pessoas começam a se sentir mais acolhidas quando a gente faz isso. Porque quando você está sozinho numa situação, seja qual for, você acha que só você está sofrendo por conta disso. E aí você vai ver, tem milhares de outras pessoas na mesma situação. E por que não, né? Uma apoia a outra. É a rede de solidariedade, né? Passa a ser uma rede de solidariedade, que é a questão do auxílio, né? Você está auxiliando em vez de criticar. Até porque muitas vezes a gente entende que a gente já passou por isso. Se caso a gente já passou por isso, a gente já evoluiu naquele ponto ou não, indiferente de ter evoluído ou não, mas a gente enxerga uma possibilidade de auxiliar. É mais uma oportunidade. Porque todos os dias a gente pede a oportunidade de ajudar o irmão. E às vezes está ali na sua cara, todos os dias, a mesma questão, e você termina não enxergando, porque você ainda não está aberto para o amor do Cristo. No momento que você está aberto, você enxerga coisas que antes você não enxergava. Mas, rapaz, essa pessoa sofre do meu lado e eu nunca percebi isso. Essa pessoa passa fome do meu lado e eu nunca percebi isso. Por quê? Porque você vivia cheio do seu ego, da sua vida tão importante, né? Você está no seu carro, sai da sua garagem, sobe os vidros, liga o ar-condicionado, não olha para os vizinhos, nem sabe quem é que mora do lado. Não sabe o sofrimento que está muitas vezes na frente da sua casa.
e você procura ajudar em algum momento alguém bem longe, e as pessoas que estão ali, à sua volta, estão sofrendo muito, e você não abre o coração, você ainda não está preparado para ajudar. Então, primeiro, se ajude. Só assim você enxergará aqueles que precisam de ajuda do seu lado. É verdade. Então, vamos para o outro ponto. Pode seguir. Não acuse, ampare. Mais uma vez eu tenho uma passagem do Evangelho. Não acuse. A passagem da mulher adúltera. Uhum. Tem passagem mais importante do que essa. Eu acho fenomenal, eu acho muito esclarecedor, eu acho muito impactante. Né? Não vou nem falar, porque acredito que todo mundo já tenha ouvido, mas eu vou Quiser falar. dar uma resumidinha, só para o pessoal se Né? situar, né, de repente. Jesus estava ali naquele momento reunido e de repente chegam alguns e joga aquela mulher no meio da multidão e acusa, e acusa, e acusa. Essa mulher foi pega em adultério. Né? E tem todo aquele sermão de Jesus, Jesus para, pensa, né? E o que é que tu acha, Senhor? Já que a lei diz que devemos apedrejá-la, né? Jesus ali refletindo, porque nada melhor quando alguém está ali quente, né? Furioso, reclamando alguma coisa com você, e você dá aqueles 10, 20 segundos ali que é para ele respirar, né? Aí a pessoa já pensa diferente, né, Flávio? Quando você está discutindo ou alguém você fica parado e causa raiva naquela outra pessoa porque você não está respondendo. Jesus A raiva seria comigo, geralmente assim, eu sou a pessoa que está com raiva. Não é verdade? Porque assim, a pessoa chega e está esperando que você entre na sintonia dela. Uhum. Então, chegaram Reage, né? Jesus reaja. Né? Entre no clima da gente, a gente tem que matar essa mulher, tem que apedrejá-la e pronto. Aí, lá resumindo todo, Jesus diz o quê? Aquele que dentre vós está sem pecado, que atire a primeira pedra. Então, foram soltando as pedras dos mais velhos aos mais novos. Isso também tem um significado. Os mais velhos, teoricamente, teriam mais pecados. Né? Então, eles foram, a consciência pesando, eles foram jogando as pedras até o mais novo, todos foram embora, e ficou Jesus e a mulher. E quem? O único que ficou, que seria aquele que poderia sim jogar pedra na mulher, seria Jesus. Mas ele não fez, porque em algum momento ele já pecou. Né? Ele em algum momento nasceu igual a nós, o espírito também Sim, em aprendizado, ignorante. errante. Isso. Então ele recordou o passado, né? As vivências. Um dia eu fui assim como você. Então, o que foi que ele disse? Nem eu também te condeno. Vai em paz e não tornes a pecar. Vai em paz. Ele amparou aquela mulher. Então, quando eu vi essa aí, eu digo, não tem outra. Tem que ser essa da mulher adúltera, porque essa é perfeita e se encaixa em tudo que a gente vem a refletir. Por quê? Né? Assim, Flávia errou em algum ponto, por que eu vou acusar ela? Porque eu já passei por isso. Ou eu vou passar por isso. Tem uma frase de Emmanuel que ele diz o seguinte: aqueles que não compreender a dor do próximo, fatalmente terá que passar por ela. Aquele que não compreender a dor do próximo, fatalmente terá que passar por ela. Né? Eu levo comigo isso aqui, porque é quando eu falo do luto. Né? Aí é uma frase que eu carrego comigo, porque eu já falei muito sobre luto também. Então, é algo que a gente... É a tal da empatia. A gente, não, mas já passou tanto tempo e você ainda sofre com esse luto, né? Esse seria um outro tema interessante. Ai, gente, não, isso as pessoas fazem alguns comentários que a gente não vai nem se estender aqui, porque realmente a pessoa não passou ou não teve alguém próximo que passou, né? Eu nunca passei, mas tenho experiências próximas, assim, que me doem tanto como se fosse comigo. Então, a gente passa a respeitar muito, né? Uhum. Dá um oi aqui. Infelizmente tem comentários infelizes, né? Mas tudo bem. Exato. Cada um fala daquilo que a boca tá cheia, né, Flávio? E a gente basta a gente receber aquilo ou não, né? É o vídeo de mercador, como se falava, né?
Entrou por aqui, saiu por aqui Tem e que não ficou no fazer. coração. E não ficar no coração, que é o mais importante, né? É Deixa eu dar só verdade. um alô aqui, a Maria Anunciada, minha Aham. mãe. Ah, Mamãe, boa noite, bem-vinda, Maria Anunciada. e a Priscila também, né, A da CEPAC. Priscila entrou também, cumprimentando a gente. Boa Aham. noite, Delcimar também. O pessoalzinho entrando aqui. Aí vamos continuar, que às vezes eu entro e saio aqui, e no final eu dou um catadão e Tá, olho quem que estava. beleza, beleza. Mas a mãe tem que parar, né, Rilson? Que nem Ah, eu parei com a é minha mãe, mãe. Eu né? concordo. É o, Mãe é res- mãe. é o respeito, pensa, mãe. Minha mãe é minha primeira fã, que acompanha. Comecei as lives, tinha uma pessoa, minha mãe, né? É assim, mãe tá o tempo todo com a gente, né? Não tem jeito. E a gente longe, né? E a gente longe aí é que, né, fica batendo saudade também. Ela fica Mas, ouvindo também só pra matar a saudade. então vamos lá para o próximo ponto. Não se irrite, sorria. A irritação, como a perturbação, ela cria desequilíbrio energético que a gente atinge nossos vizinhos, o nosso bairro, até o nosso estado. Porque imagina, onde você entra em desequilíbrio na sua casa, seu cachorro sente, É seu gato verdade. sente, né? Seu Sente. gato, você está irritado. O que é que o gato faz? Ele passa em quem tem gato. Eu não tenho gato, eu tenho cachorro. Mas para quem tem gato e já houve estudo sobre isso, o gato ele começa a se esfregar em você, porque ele percebeu que você está irritado, para tentar acalmar você, né? O cachorro também faz isso, mas o sentido do gato para isso ele é maior. Então Olha só. ele passa roscando em você. Então veja, um animal ali que seria irracional, né? Ele consegue receber esse raio. Imagina seu filho. Imagina você amamentando e essa energia da sua irritação passando pelos fluidos, Passa tudo. Uhum. tudo. Aí dá gases, né? Na criança, dá dores na criança e não sabe o que foi. São as energias que você transferiu para sua criança. Aí seu marido chegou, tá, por uma besteira, coisas que naturalmente você não ficava irritado, você começa a xingar ou você começa a discutir por coisa banal, que acontece todos os dias, você já está acostumado, mas naquele momento você está irritada. Né? Então, você passa a irritar outra pessoa que chegou, é tipo um ambiente, né, Flávio? Você saiu de casa, tranquilo, serena, você vai para um local de trabalho. Chega lá, estão as pessoas de cara feia, você dá bom dia, as pessoas não respondem. Então, cabe a você absorver aquilo ou não, do ambiente. Mas muitas vezes somos muitos influenciados. Somos influenciados e a gente não percebe. E com 10, 15 minutos que a gente está naquele ambiente, a gente já começa a engelhar a testa, a já falar meio grosso, ou coisa do tipo. Então, sorria mais. É Porque verdade. deixa eu dar um exemplo, bem direto. No trânsito, você está irritado, buzinando, papapá. Eu já fiz muito isso. Antes, assim, discutir não. Mas, às Uhum. vezes, estressado no trânsito, que você está atrasado, enfim. Então, hoje eu faço diferente. Eu estou ali meio que agoniado ali, e a pessoa buzinando, papapá. Aí você olha do lado e dá um sorriso. Você quebra automaticamente a outra pessoa. A pessoa está de Eu cara feia nunca, olhando para você. eu nunca tentei isso, não. Tenho medo de ser xingada Faça de isso. volta. Não, faça isso. Faça isso. Se você vê a pessoa estressada do seu lado, mesmo que não seja com você, mas está ali, tá, com a cara fechada, você olha e dá um sorriso. Pronto. A pessoa quebra. Ela quebra porque ela fica com vergonha. Porque naquele É momento ela é um verdade. animal. Porque somos animais, né? Mas naquele momento a gente aparenta ser um animal irracional. Então a gente quebra essa sintonia automaticamente. Então sorria. Sorria. Esse é o remédio. É isso aí. Tem alguma coisa para falar dessa partezinha? Não, embora eu seja uma pessoa irritada claro, tentando manter minha calma sempre, eu sou uma pessoa que sorriu muito também. Então, sorrir mais, né, é sempre um bom conselho. Gostei. Mas tente fazer isso depois você me diz. Aí tem Tá, vou outra tentar. aqui. Não fira, balsamize. Tem uma frase
do Chico também. Fico triste quando alguém me ofende, Uhum. mas com certeza eu ficaria mais triste se eu fosse o ofensor, né? Com Magoar alguém certeza. é Uhum. terrível, é terrível. Mas assim, essa serenidade do Chico, né? Nem todo mundo consegue chegar perto. Mas aos poucos a gente vai desenvolvendo isso. Quando alguém fala, mas fulano fez isso de mal, fulano, antes ele fazer do que eu. Uhum. Não, mas fulano falou isso antes que ele fale de mim, porque eu vou dormir tranquilo. É. Aí tem outro pensamento, né? Aí você, Flávia, chega para mim e diz, Rios, falaram isso e isso de você. Eu digo, beleza, é uma Uhum. oportunidade. De quê? É uma oportunidade. Se for verdade, eu agradeço mentalmente a pessoa. Muito obrigado que me fez realmente enxergar como eu sou. Se for mentira, eu deixo do lado e digo, não, a mentira está com ela e não comigo. A verdade é o que realmente eu sou. Né? Existem essas duas possibilidades. Ou a terceira, você retribuir xingando também, ou levantando falsos sobre aquela outra pessoa que também você não vai dormir tranquilo. Né? Na medida O que você exame da carrega. consciência vai ser sempre feito, né? De qualquer maneira. Como você reage já é outra coisa. E onde é que você enxerga quando você vai dormir? Ou tentar dormir, né? Que você está errado. Uhum. Quando você bota a cabeça no travesseiro, o travesseiro começa a conversar com você. Mas, rapaz, reflita. Tu acha que tu vai conseguir dormir agora, depois de tudo aquilo que você fez com aquela pessoa, sem razão? E mesmo se tivesse razão, foi feito errado, né? Não justifica o que você fez. Então, balsamize, né? Seja luz, seja amor naquele local. Né? Se a pessoa falou mentira sobre você, tente desfazer aquilo e levantar os pontos positivos através dos seus gestos e das suas condições, e não com palavras, porque, como eu já disse, é muito fácil você decorar palavras do Evangelho, mas colocar em prática é muito difícil. E a gente ensina mais com o nosso exemplo do que com nossas palavras. Com certeza. Sim, de acordo. O outro, não se queixe. A gente tem muito tempo ainda, só para a gente. Eu estou sem Deixa eu ver relógio aqui. aqui. 15 minutos. Tá 15 minutos. tranquilo. Tá, Tá então tranquilo. beleza. Vou tentar acelerar um pouquinho também para não Não, deixar fica tranquila. muita. Vamos conversando aqui. Então vamos lá. No outro, não se queixe, compreenda. Então, assim, não se queixar é você. Não tem aquela outra que diz: a tudo dê graças. Se foi bom, dê Uhum. graças. Se não foi tão bom assim, dê graças. Porque se foi bom, você aprendeu com o certo. Se não foi tão bom, você também vai aprender com o errado, o que seria errado. Mas o que é errado? Para as leis morais ou para as leis materiais? Uhum. Né? Cabe você refletir sobre isso. E daí você pegar o aprendizado daquilo que aconteceu com você. Então não se queixe, compreenda que aquilo que nesse momento está te fazendo mal ou está sendo um desafio para você, a resposta vai vir logo em seguida. Porque é como diz, o nosso tempo não é o tempo do espiritual. O tempo do espiritual só aparece quando a gente está preparado. Né? Pode ser amanhã ou pode ser no fim da nossa vida, quando a gente já estiver no leito de morte e ali e vem e te mostra, ó, aquele dia, naquele momento, lembra daquilo, a resposta está agora. Né? Muitas vezes, Flávia tentou o vestibular, fez 2 vestibulares, mas o que ela quer é medicina. Aí ela passou em direito, vamos lá, direito. Mas o que eu queria era medicina. E de repente ela vai ver, quando ela cursar direito, ela vai ver que ela escolheu a coisa certa. Não aconteceu medicina porque não estava, Não era para ela não ser, né? merecia, né? Ela não merecia Uhum. aquilo. Né? O que foi programado para ela foi o direito. Só lá na frente, depois de 2, 3 anos de direito, é que você vai reconhecer que realmente aquilo era para você e realmente foi escolhido para você. Né? Esse é mais um ponto. Sim, a gente tem esse Tenha, costume, né? A gente tem uma visão muito imediatista, então a gente quer mesmo a resposta para ontem. Quando um curso aí não dá certo, um emprego não dá certo, alguma situação que você se planejava,
você ter costume de esbravejar, de brigar, de culpar e se desequilibrar totalmente por uma coisa que não estava no tempo, né? E falta mesmo, né, mais compreensão. Acho que a doutrina traz isso pra gente, né? Cada coisa no seu tempo. A gente vai aprendendo aos poucos, né? Uhum, exatamente. A outra, não exija, sirva. Um grande exemplo é Jesus, né? Ele nunca exigiu nada. Ele apenas Uhum. que amasse ao próximo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eu acho que foi a única exigência, assim, que, pronto, esse aqui tá aqui em cima, esse é o topo, Uhum. Uhum. né? Em todas as outras passagens a gente vê que ele serviu. Existem vários pontos que a gente poderia citar aqui dessa parte de servição do Cristo, né? E uma das partes assim que eu acho bem importante é naquela passagem que ele lava os pés dos discípulos. Ele serviu ali, né? Mas Senhor, eu que tenho que lavar seus pés, né? Disse um Uhum. dos discípulos. E eu faço isso, então ele foi e fez. Então ele se colocou no lugar do outro, ele se colocou na mesma nível dos outros, ele se mostrou humano e não superior, né? Então, é, é, eu acho que essa questão de lavar os pés ele tem vários significados, além dessa da simbologia de lavar os pés, né? Mas eu foco muito nisso, na questão da humildade. Ele foi Sim. humilde, né? Uhum. Tendo seus seguidores. Então, a pessoa que é seguida, ele se acha, você vê nas redes sociais, Essa né? se As pessoas envaidece, né? Sim. acham que pode tudo, né? E de repente acontece alguma coisa e todos os seguidores vão de água abaixo. E já o Cristo não. Tem seguidores até hoje. E sendo Aí humilde como ele foi. a gente tem isso muito, né? Redes sociais, tanto no trabalho, quando a gente tem alguma posição que nos dê destaque, né? Que a gente consiga desempenhar alguma coisa e ter destaque. E a gente já se envaidece, já se acha melhor que todo mundo. E é uma luta constante, na verdade, para a gente estar sempre com os pés no chão, né? Porque mesmo quando a gente fala aqui dos perfis, a pessoa, ai, obrigado pela mensagem, obrigada não sei o quê. Por quê? Porque a gente traz, a gente é ferramenta mesmo, né? Estamos juntos estudando a doutrina, nós estamos aqui aprendendo junto com todos, mas vem através da nossa boca, né? Então a pessoa tem o Exato. costume, muita gente tem costume de falar pra gente isso, e aí, né, se a gente não se atenta e não tem essa vigilância, né, de olha, eu estou simplesmente sendo um transmissor da mensagem, né? Não sou eu aqui, eu não sou melhor do que ninguém, eu não sou exemplo nenhum a ser seguido. O exemplo a ser seguido é Jesus, é o único exemplo Exato. que a gente tem. A gente não tem mais nenhum modelo e guia para a humanidade. É Jesus, não é mais ninguém. Temos espíritos aqui muito evoluídos, né? Chico, com todas as suas obras, Divaldo e tantas outras figuras no meio do espiritismo que trazem muitos ensinamentos para a gente, mas todos a gente vê que mesmo os grandes foram humildes, né? E a gente tem que se atentar muito a isso, se preocupar, né, com a mensagem que está sendo passada e não com a pessoa que está passando a mensagem, né? Exatamente. Perfeito, perfeito. E assim, eu acho que eu pulei um aqui. Não condene, abençoe. É Eu acho verdade, que é que é não tão foi. parecido. Então, desse aqui, não condene, porque não exija, passou dele aqui. Então, não condene, abençoe. Eu vou contar uma história bem curtinha. Uhum. Uma mulher chegou no aeroporto, né, ia pegar o avião e ainda não estava na hora, então ela resolveu comprar um livro e um biscoito. E foi para a sala de embarque, ficou lá sentada, né, e de repente sentou um rapaz ao lado dela. E ela, tranquila ali, lendo o livro, e foi e pegou um biscoito. O rapaz foi e pegou outro biscoito. Aí ela olhou que cara abusado, pegando o meu biscoito. Ficou pensando, né? E assim foi. Ela pegava um, ele pegava outro, e cada vez mais ela ia ficando irritada.
né? Pô, que cara abusado, se eu tivesse tempo aqui, eu ia quebrar a cara dele de soco aqui e ia arranjar uma confusão, né? Enfim, chegou lá no final, sobrou um biscoito. Ela disse, eu quero ver o que é que ele vai fazer agora. Ele foi e dividiu o biscoito. E deixou lá. Ela pegou uma parte e ele pegou a outra, ela se levantou arretada e já estava na hora dela pegar o avião. Ela entrou no avião. Quando ela sentou no avião, que se acomodou, ela olhou que o biscoito dela estava intacto na bolsa dela. Então ela levantou falso, né? E o cara foi totalmente amoroso com ela, né? E pegou, não falou Deixa nada. eu pegar, né? Deixa eu pegar o meu, né? Ela Até dividir o último. Então não condene, abençoe, né? E nesse sentido, o rapaz abençoou, né? Por mais que você fale mal de mim, eu estou te abençoando com a comida. Pode ir, né? Por mais que ele não tenha falado, mas esse, eu acredito que seja o sentido. Quando eu vi assim, o condene, eu tinha lido essa história há um tempo, eu digo, opa, vou contar essa história porque eu acho bem profunda mesmo, bem significativa, né? Sim, muito boa mesmo. É boa essa história, né? A outra, não destrua, edifique. Aí a passagem de Jesus, quando se pergunta, Jesus diz, não vim destruir a lei, isto é, a lei de Deus, né? E sim fazer cumpri-la, né? Então, não destrua, edifique. Então, ele não veio destruir a lei, ele veio edificar. Edificar o quê? Fazer cumprir a verdade daquilo que estava escrito. E acrescentou algo que é o pilar de tudo aquilo que estava no Evangelho, no Antigo Testamento, que seria o amor. Então, ele edificou aquele Evangelho a partir do amor. Esse é mais uma que eu falo apenas essas palavras para esse não destrua, edifique. Tem alguma coisa a acrescentar desse? Eu tenho, veio para mim uma ideia aqui. Eu pensei muito agora quando a gente vê uma pessoa, né, um amigo, uma pessoa próxima que não está bem. E muitas vezes a gente não ajuda ou fala coisas que acabam ferindo e destruindo, deixando ela ainda mais para baixo. E isso é muito comum quando a pessoa está passando por um problema de saúde, você fala, deixa disso, é besteira, vai sair, vai fazer alguma coisa, e você julga uma situação que você não imagina o problema que ela está passando, e muitas vezes você acaba trazendo ainda mais problemas, né? Mais Né? destruição e mais desespero, simplesmente por um comentário. E a gente tem que ter muito cuidado com as nossas palavras, porque às vezes parece banal, parece que você está falando assim, eu vou falar uma coisa positiva, pense positivo, só que você não sabe o que a pessoa está falando, e aí você acaba falando uma coisa nada a ver, né? E que acaba fazendo com que a pessoa se sinta pior ainda. Então, muitas vezes quando a gente vê uma pessoa assim, é muito melhor você fazer um elogio, você dar um apoio, ou simplesmente dar um abraço, falar, olha, eu tô aqui para o que você precisar, mesmo que a pessoa não tenha contado nada. Eu tô aqui do seu lado, nem que seja para ficar junto, ver um programa de TV, dar a mão, qualquer coisa que, né, não precisa fazer muito, mas às vezes a gente acaba atrapalhando muito mais. E a gente precisa ter essa sensibilidade, né, com o próximo. Se você não tem nada de edificante ou que venha para diminuir as dores daquela pessoa, silencie e se mostre que você está presente para aquele, e principalmente quando a gente fala mais uma vez do luto. Às vezes as pessoas não sei o que dizer, não precisa dizer. Eu nem vou lá porque eu não sei o que dizer, não. Você tem que ir, fique calado, Fica mas vá, junto, né? exatamente. Eu estou aqui, pronto, acabou. Eu estou aqui, isso é porque a gente escuta cada coisa no momento de luto, sabe, que causa tanta dor e destruição, porque você já está machucado. Aí vem a pessoa, não, mas Deus vai te dar outro. Foi melhor assim. Não é, Deus que não é quis. isso, Poxa, sim. velho. Não. Né? Isso destrói, você já está ali, partido. De repente vem alguém que você esperava uma palavra, mesmo que não fosse uma palavra, é simplesmente um abraço. Eu estou aqui, conte comigo que eu precisar. Pronto, acabou. Resolveu.
Uhum. Não precisa mais. Verdade. Então vamos para a última, né? Recorde, a humanidade é uma coleção de grupos e a Uhum. paz do grupo de corações a que pertence começa de nós. Deixo-vos, aí Jesus diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não é isso? A Não a paz de paz, Cristo, sim. né? Não a paz do mundo, que a gente achava que tem paz, né? Mas a paz de Cristo, que é todo reunido no amor. Porque através da palavra de Cristo se resume em amor. Quem é Cristo? Amor. O que ele fez? Amor. Pronto. A pessoa que não conhece, pô, né? Cristo é amor. É amor. Não tem outra palavra que define Cristo. Simplesmente amor. Quando você diz, mas só isso, é porque você não sabe o que é o amor de Cristo. Porque quando você começa a estudar a história do Cristo, tudo era baseado em cima do amor. A escolha dos seus discípulos foi baseada no amor. Todos eles tinham seus defeitos. Ele poderia ter escolhido aqueles com menos defeitos. Mas até Uhum. isso é importante. Ele escolheu todos aqueles que tinham algum certo problema, né? Alguma dificuldade financeira, algum que tinha dificuldade no relacionamento, com a família, que tinha algum vício. Para quê? E por quê? Para mostrar que todos nós poderia ser um escolhido do Cristo. E até hoje somos um escolhido do Cristo. Porque aquele que tem alguma dificuldade hoje é um escolhido do Cristo. Basta você ir a Ele, que Ele vai te ajudar a passar por todos esses desafios. Né? Mas é se entregar realmente de coração. Então, a paz em si, ela começa em você. O amor, ela começa em você. Eu vou finalizar como eu iniciei. Depende do que você é. Depende do que você se construiu. Só Uhum. assim você consegue ser referência. Só assim você consegue emanar essa energia para os seus irmãos. Não tem como eu falar de amor, não tem como eu falar de Cristo se eu não tiver um mínimo de amor. Se eu não tiver um mínimo de caridade, de empatia. Você falou na questão, e isso tem muito a ver com a empatia. A gente fala muito hoje em dia em empatia, né? Mas a empatia não é simplesmente se colocar no lugar do outro, e sim carregar o fardo do outro, que é Uhum. diferente. Uma coisa é imaginar o que é a dor de alguém que perdeu um filho. Outra coisa é você olhar que você tem um filho e se eu perdesse esse filho, qual seria essa dor? Imagina agora eu perdendo esse filho. Ah, agora eu me coloco realmente no lugar dele. Sim. Nós não só de boca, que a gente fala muita coisa de boca, né? A gente fala uma coisa Uhum. e pensa outra, né? Somos hipócritas. Foi o único momento, eu acho, que do evangelho que Jesus ficou revoltado, porque ele não aceitava isso, né? E principalmente Uhum. quando se falava do evangelho se Sim. falava no evangelho que se fazia Muitas totalmente o contrário, palavras e pouca vivência, né? poucas ações, né? Então ele se revoltou com isso. Eu acho que só foi o único momento que eu vi a passagem que fala que ele ficou revoltado. E mesmo assim eu não acredito que tenha sido daquele jeito, saiu destruindo tudo. Eu ainda não consigo enxergar Jesus daquele jeito, Uhum. né? Eu acho que Sim. deram uma aumentada ali para mostrar que realmente ele ficou chateado ali, com raiva, né? Mas eu não consigo imaginar Jesus com raiva. Sim, sim. Gente, eu vou. Rilson, acho que eu já vou finalizando aqui para a gente tomar cuidado com o tempo, tá? Senão a gente não consegue despedir melhor. A minha Perfeito. mames colocou silêncio de estudo, né? No caso do luto, da perda. A Mica também falando, questão de perda do filho, né? Que a pessoa fala que pode ter mais filho quando se substitui. Isso é muito comum, né? E todos, né, que já passaram por isso. E eu só mando um abraço virtual mesmo, sintam-se abraçados, porque não é fácil você expor, né? E parabéns, viu, Wilson, por trazer essa questão do luto nas suas lives, né? E também compartilhar um pouquinho com a gente, porque é muito importante, né? E também para quem passou por isso, ser acolhido, né? Nada como quem passou pela experiência para conseguir, né, se conectar com outras pessoas. Deixa eu Exato. finalizando, que senão a gente estoura no tempo. Só queria deixar um tempinho para suas considerações finais e agradecer aqui a todas as pessoas que estão. E
Não vou falar o nome que já está finalizando, tá 25 segundos. Fica à vontade para finalizar e a gente dá tchau. Tá bom. Meu Instagram é Rilson Senna, quem puder, segue lá para conhecer um pouquinho de algumas de nossas lives. Quero agradecer essa oportunidade. Que Deus abençoe a todos vocês. Que Deus envolva todos aqueles que assistiram a live e que vão assistir posteriormente.